A queda de braço entre o bilionário Elon Musk e o STF ganhou mais um capítulo, dessa vez favorável ao judiciário brasileiro. A Starlink, empresa de internet via satélite que pertence a Musk, sinalizou que vai acatar a decisão do Supremo e finalmente retirar o X do ar para os usuários. Antes, a empresa anunciou que não ia cumprir o bloqueio da rede social, mas ela voltou atrás ao perceber que teria enormes perdas financeiras depois do Alexandre de Moraes retirar o sinal da empresa do ar. A disputa entre grandes empresas de comunicação e estados nacionais não é uma exclusividade do Brasil. Sem uma regulamentação, as chamadas Big Techs, grandes empresas de tecnologia e comunicação, podem desrespeitar leis, controlar o debate público e inflamar discursos de ódio ao redor do mundo. Ao menor sinal de aplicação da lei, o discurso é sempre o mesmo: ataque à liberdade de expressão. Quinta-feira, 5 de setembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje, a gente continua conversando sobre o caso Elon Musk, mais especificamente sobre a Starlink. Eu vou conversar com o jornalista Samuel Possebon, que está aqui para falar com a gente no Em Detalhes. Samuel, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriela. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Samuel, para começo de conversa, eu acho que vale a pena, antes da gente dizer sobre a Starlink acatar ordens do Supremo Tribunal Federal e tudo mais, acho que vale a pena a gente falar sobre a companhia, né, que lidera a banda larga por satélite no Brasil. Esse é o cenário, tem mais de 220 mil contratos, envolve navios da Marinha na Antártica, tem cidades símbolos também do agronegócio. Então, para a gente ter uma ideia do poder e do quanto isso tem a ver com a nossa soberania nacional também, queria que você trouxesse um pouco esse panorama para a gente, por favor. Vamos lá. Primeiro entender o que é Starlink, né? Ela, apesar de ser do mesmo grupo, né, do empresário Elon Musk, ele é um empresário que tem uma característica muito centralizadora, ele comanda todas as empresas, ele tem uma gestão sempre muito centralizada. A Starlink é diferente da rede social X, são coisas diferentes. A Starlink surgiu antes, inclusive, dele fazer a aquisição do Twitter, depois ele mudou o nome para X, né? E é um projeto que faz parte do conjunto, vamos dizer assim, espacial do grupo do Elon Musk. Então ele tem a SpaceX, que é a empresa que faz lançadores, que desenvolve foguetes, inclusive são muito famosos os lançamentos deles, porque são bastante performáticos, os foguetes têm uma capacidade única de serem lançados e depois voltarem à Terra. Todo mundo já deve ter visto o vídeo desses foguetes da SpaceX na internet, e hoje eles estão aí na vanguarda do mercado de lançadores, justamente por essa capacidade e porque estão desenvolvendo naves cada vez mais poderosas, né? A última nave dele está sendo planejada para chegar a Marte. Então, assim, é uma empresa que realmente tem uma presença muito forte no segmento espacial. A Starlink é parte desse projeto, é um projeto de ter uma constelação de satélites que vai ficar orbitando em torno da Terra em órbita baixa. Então são satélites que ficam girando ao redor da Terra a uma altitude de mais ou menos 800 quilômetros. São milhares de satélites, a gente está falando de uma constelação aí que vai superar 30 mil satélites em órbita da Terra. Hoje ele já tem uma quantidade muito grande de satélites, são quase 10 mil satélites que já estão orbitando a Terra, e o que faz dele, inclusive, o maior operador de satélites do mundo. E esses satélites têm um propósito, que é criar uma conectividade banda larga que você pode ter em qualquer lugar do mundo. Então, por meio da conexão com esses satélites, os terminais da Starlink conseguem prover uma banda larga com uma qualidade excelente, equivalente à que a gente costuma ter em casa ou no escritório, só que em qualquer lugar do planeta,
praticamente qualquer lugar do planeta. Existem algumas áreas que o serviço da Starlink não é tão disponível assim, mas à medida que ele vai colocando mais satélites, ele vai conseguindo tornar essa rede mais poderosa. Ele está aqui no Brasil operando com essa constelação desde 2022, então ele tem uma trajetória aí de praticamente 2 anos de desenvolvimento do mercado brasileiro. E desde então ele cresceu de maneira significativa, são hoje mais de 220, quase 230 mil assinantes que ele tem no Brasil. Dentro desse conjunto de assinantes, ele tem usuários corporativos, empresas, tem usuários governamentais, né, o próprio governo federal contrata algumas conexões da Starlink para determinadas aplicações, tem clientes da área militar, então o Exército, a Marinha já fizeram contratações, a Petrobras, bancos como o Bradesco utilizam o Starlink, enfim, existem clientes de todo tipo. E é uma constelação que hoje tem conseguido adquirir no mercado brasileiro a liderança no segmento que a gente chama de banda larga via satélites. Então, as outras alternativas que tem, por não terem a tecnologia equivalente da Starlink, não terem o marketing da Starlink, não conseguem ter a mesma quantidade de clientes, não conseguem crescer no mesmo ritmo. Ele tem sido muito demandado, principalmente em regiões em que a cobertura de banda larga não é suficiente, então regiões amazônicas, regiões rurais, para atividades no meio do mar, por exemplo, né, com navios, cooperações de navios, lanchas, esse tipo de coisa, mas também é uma alternativa que acaba sendo utilizada em centros urbanos, né? Muita gente acaba colocando Starlink, né, por uma série de razões, acaba optando por esse caminho. Então, assim, é uma empresa relevante dentro do mercado de conectividade, dentro do mercado de banda larga, que está crescendo muito no Brasil e tem uma posição bastante significativa também como provedora de serviços para o governo. Sim, eu acho isso importantíssimo, né, tem contratos com prefeituras, em cidades, no norte, enfim, a gente pode falar muito sobre como um eventual desligamento da Starlink até afetaria essas regiões. Mas eu queria trazer um outro ponto aqui, você escreveu, Samuel, uma coluna, né, na verdade uma reportagem no Teletime dizendo: "O X é palanque ideológico de Elon Musk, com a Starlink o jogo é outro". Eu queria entender um pouco como o jogo é outro, até porque nessa batalha, vamos dizer assim, com o Supremo Tribunal Federal, e aqui eu sempre procuro não individualizar com Alexandre de Moraes, porque justamente a intenção é essa, né, do Elon Musk, mas contra a Starlink não é simples, até porque a Starlink você descreveu aí muito bem, mas a companhia, ela tem 42% ali, né, um pouco mais de 40% do mercado, então o que isso significa na prática? Como é que vai ser? Como é que está sendo esse desafio, essa batalha, vamos dizer, nesses termos? Vamos tentar entender por que eu gosto de fazer essas duas distinções, né? Uma coisa é o palanque ideológico que o Elon Musk tem, e isso não é segredo para ninguém, né? Ele sempre Sim. foi que o pessoal chama de libertário, né? Tem essa postura ideológica de um mínimo Estado, deixar o cidadão atuar livremente, sem as amarras que são colocadas aí normalmente pelos governos. E quando ele comprou o Twitter, né, há alguns anos atrás, ele justamente veio com essa mensagem, falou assim, olha, eu quero ter aqui uma plataforma em que as pessoas possam se expressar livremente, sem nenhum tipo de restrição. Vinha muito naquele contexto da pandemia, em que havia, né, um justo policiamento com relação à questão do que estava sendo dito, a desinformação que estava, inclusive, criando uma situação de agravamento da pandemia em alguns grupos de risco, em determinadas faixas da população. Então, como havia esse movimento muito forte de, olha, vamos evitar a desinformação, vamos evitar a fake news, vamos controlar o que está acontecendo no ambiente da internet, justamente para não desandar, né, a construção das mensagens científicas que precisavam ser passadas. A gente tinha já episódios, inclusive, de manipulações políticas, de processos eleitorais e tudo mais. Então, o Elon Musk surgiu como um agente aí desse pensamento ideológico, dizendo assim, não,
precisamos dar à população uma plataforma em que ela possa livremente se expressar e que as ideias possam circular sem nenhum tipo de restrição. Então foi ali que ele adquiriu o Twitter, veio com essa mensagem, ele imediatamente começou a sofrer sanções e repreendas do mercado publicitário, de algumas organizações da sociedade, né, e isso fez com que o Twitter perdesse valor de mercado, perdesse anunciantes, perdesse receita, tanto que o valor hoje de mercado do Twitter estima-se, né, porque não está mais aberto em bolsa, mas estima-se que seja 1/10 do que era quando ele comprou a plataforma, que foi inclusive um ato hostil. A gente tem que lembrar que os acionistas do Twitter não queriam vender, né? Ele forçou o preço, aumentou e fez com que o conselho não tivesse outra opção a não ser vender o Twitter para ele. Então, ali foi um movimento claramente ideológico. Quando a gente fala de Starlink, da SpaceX, é um projeto que passa por um projeto de hegemonia tecnológica do governo dos Estados Unidos. Tá? A gente sabe que, historicamente, os Estados Unidos sempre foram muito fortes na indústria espacial. Durante todo o período da Guerra Fria, a corrida espacial com a Rússia era um fato concreto. Eles assumiram a liderança. A tecnologia espacial que os norte-americanos têm hoje sem concorrência em qualquer país do mundo, mas eles se sentem cada vez mais ameaçados pelo surgimento de outras potências, de outros polos de poder político. China, especialmente, você tem a Índia também crescendo muito na área espacial, a Rússia, que já tem uma tecnologia espacial bastante consolidada. Então, o governo norte-americano sempre viu nesse segmento espacial a necessidade de manter a sua posição hegemônica, o seu poder tecnológico e a sua liderança no processo de inovação. A gente tem que lembrar que durante um tempo os Estados Unidos não tinham sequer mais capacidade para mandar astronautas para o espaço. Eles tinham que recorrer a uma nave russa para fazer isso, que era a Soyuz. Desde do fim do programa dos ônibus espaciais norte-americanos, eles ficaram um pouco atrasados nessa frente. Então, num determinado momento, ali por volta de 2012, 2010, 2012, a Starlink começou a desenvolver, a SpaceX, perdão, começou a desenvolver um novo programa de lançadores para os Estados Unidos, com capacidade de serem reutilizados, o que permitia reduzir custos, e isso contou com um forte financiamento das agências oficiais norte-americanas, tanto civis quanto militares, com apoio do governo norte-americano. A Starlink foi uma decorrência desse projeto, porque já que ele já tinha o foguete para lançar, ele desenvolveu uma tecnologia de satélites para criar essa constelação em órbita baixa, que tinha o benefício desses foguetes com um custo menor, e a Starlink acabou se tornando uma empresa com uma liderança tecnológica que nenhuma outra empresa no mundo conseguia alcançar naquele momento para desenvolver essa constelação de banda larga via satélite. O governo norte-americano, obviamente, apoiou isso, e não é segredo para ninguém que existem investimentos do governo norte-americano na Starlink, na SpaceX. Isso já foi reportado por várias matérias de imprensa, nunca negadas. A gente sabe que existe um projeto estratégico do governo norte-americano de fazer com que essa tecnologia esteja presente na maior quantidade de países possíveis. Faz parte do jogo tecnológico que os Estados Unidos praticam desde sempre, desde o fim da Guerra Fria. Eles têm essa postura desde a época da Guerra Fria, depois com o fim da Guerra Fria isso se intensificou, e a Starlink é parte desse jogo. No momento em que o conflito entre o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e a rede social X transbordou para a Starlink, a gente começou a ver o cruzamento de duas questões muito diferentes. De um lado, você tinha a questão ideológica do Elon Musk, do palanque da rede social e tudo mais, que não é um projeto de Estado norte-americano, né, porque a gente tem, inclusive, o Elon Musk apoiando o Donald Trump, que é hoje oposição ao presidente Biden. Então não dá para a gente dizer que o fortalecimento da rede social X faz parte de uma política de Estado norte-americano. Mas no momento em que houve o bloqueio das contas da Starlink, né, e depois a determinação do Supremo Tribunal Federal para que todos os provedores de banda larga que atuam no Brasil, incluindo a Starlink, bloqueassem o acesso ao X, e a Starlink optou por não fazer esse bloqueio, você misturou os dois mundos. Não dá para dizer o que aconteceu ali, tá? Eu não sei se o
governo norte-americano ligou para o Elon Musk e falou assim, olha, não vamos mais bancar essa sua briga na Starlink, deixa a Starlink fazer o desenvolvimento de negócios dela. A gente não sabe se houve algum tipo de repreenda ou se houve só um arrependimento estratégico do Elon Musk, mas o fato é que ao misturar Starlink com X, ele acabou criando um problema para um projeto que é muito maior, que é um projeto de Estado norte-americano. Essa é a nossa hipótese, né, e tem os fatos aí que corroboram essa hipótese que a gente vem trabalhando. E entra um pouco também nos meandros jurídicos ali, se discute muito, né, entrou-se numa discussão de quanto era correto o Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes, pedir o bloqueio das contas da Starlink para pagar essas multas do X, né? E logo depois a gente teve esse recuo, então a Starlink dizendo que sim, que bloquearia o X, e isso está em processo, enquanto a gente está conversando durante a gravação desse programa, a Anatel está fazendo cumprir também toda essa demanda, né, essa definição do Supremo Tribunal Federal. Fato é que isso também acabou entrando num meandro jurídico importante, né? Não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também acabou que a partir do momento que o STF, o Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio das contas, isso entrou nessa discussão também, né, Samuel? Talvez um erro tenha justificado outro erro, né? O primeiro erro do ministro Alexandre de Moraes tenha sido transbordar a personalidade jurídica da rede social X para a Starlink, né? Existe aí todo um processo legal que precisa ser seguido nesse caso, né? Não é uma coisa tão simples assim você desconsiderar uma personalidade jurídica e considerar outra para você fazer qualquer tipo de bloqueio, qualquer ação sancionatória. Então, esse tenha sido talvez o erro original, e isso provocou por parte do Musk uma reação no sentido de, num primeiro momento, dizer eu não vou cumprir a ordem da Anatel de bloquear o X, né, enquanto não descongelarem os ativos aqui da minha empresa. Né. Agora, também a gente não sabe se ele ia cumprir a ordem da Anatel e na hipótese do ministro Alexandre de Moraes não ter bloqueado as contas da Starlink. Tá? Agora a gente está fazendo uma suposição em cima de uma coisa que aconteceu, mas se os fatos tivessem sido diferentes, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes simplesmente ter determinado à Anatel que bloqueasse o acesso à rede social X, será que o Elon Musk, dentro da sua batalha ideológica, ia aceitar isso de bom grado, ia fazer o bloqueio? Não tenho certeza, é difícil a gente falar e seria só uma conjectura aqui para a gente colocar. Mas o fato ele num primeiro momento, ele ameaçou não cumprir essa ordem, alguma coisa aconteceu, que pode ter sido um arrependimento dele do ponto de vista de negócios, pode ter sido o agravamento da situação no Supremo, uma vez que houve a decisão da primeira turna, houve a decisão do ministro Zanin também, de alguma maneira, corroborando aí o bloqueio das contas, apesar dali ter sido uma questão mais jurídica, né, não de mérito, mas houve essa decisão. Então talvez ele tenha visto a situação jurídica se agravar e falou, não, peraí, deixa eu recuar aqui. Pode ter sido uma ligação do Departamento de Estado norte-americano para ele, dizendo assim, olha, não entre nessa briga, porque isso daqui pode trazer problemas para nosso projeto de ter a hegemonia na tecnologia de satélites no mundo. Pode ser porque a gente não quer que o Brasil se aproxime da China, ou não se aproxime da Índia, ou não se aproxime da Europa, na questão de soberania de desenvolvimento de tecnologia de satélites, pode ser qualquer coisa. Né? Agora, o fato é que ele recuou, né? Agora ele está bloqueando a partir da Starlink o acesso à rede social X, como todos os outros provedores no Brasil estão recuando, e a discussão volta a ser aquela original. Né? Quer dizer, é justo que a justiça brasileira mande bloquear uma rede social que não cumpre ordens judiciais? Agora o debate jurídico está circunscrito aí ao que parece ser o mais razoável. Eu quero aproveitar também, Samuel, perguntar para você a respeito da regulamentação das Big Techs, mas também trazer um pouco desse olhar de como funciona essa infraestrutura de comunicação no nosso país, como é que a gente chegou nesse patamar que nos deixa tão vulneráveis, né? Porque essa discussão até no Congresso Nacional andou para trás, porque estava começando a se discutir, essa discussão caiu e praticamente a gente vai ter uma eleição municipal com
a regulação basicamente feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas a gente não tem uma legislação propriamente dita e que esteja mais refinada, levando em consideração não só Big Techs, mas também inteligência artificial e tudo mais. Mas à medida que a gente tem também uma figura como o Elon Musk, né, que se coloca acima das instituições, que desrespeita decisões das instituições brasileiras, qual é o risco disso? Isso dá alguma sinalização de uma fragilidade nossa? Porque também isso acontece em outros países, né? A gente vê, por exemplo, o TikTok, que é de uma empresa chinesa, nos Estados Unidos foi sancionado um projeto de lei que determina a proibição dessa plataforma, né, do TikTok, a menos que o proprietário vendesse a operação para uma empresa dos Estados Unidos. A mesma coisa acontece, por exemplo, em relação ao Telegram na França, né, que chegou até a ser preso, o fundador do aplicativo, por denúncias que foram apresentadas pela plataforma. Então, existem regras, né, dos países que precisam ser cumpridas e regulamentações que estão avançadas em alguns países, por exemplo, na Europa, no primeiro semestre, a gente teve um avanço nesse sentido. E no Brasil parece que a gente está muito atrás ainda, né? Vamos lá, tem algumas coisas na tua pergunta que acho que vale a pena a gente ponderar com um pouco de fatos e números aqui para a gente contextualizar. Primeiro, assim, é interessante a gente pensar o que aconteceria caso a Starlink fosse bloqueada no Brasil, tá? Muita gente me pergunta isso, fala assim, mas ia ser o caos, o governo brasileiro ia sair do ar. Nada disso, não está nem perto disso. Tá? A Starlink, apesar de ser um player relevante, um ator relevante no mercado brasileiro de banda larga, não tem nem 1% de participação no mercado. O mercado brasileiro de banda larga tem mais de 40 milhões de acessos à internet, são 20 mil provedores, existem inclusive outras alternativas de provedores via satélite que poderiam ser contratados pelo governo, como já eram há 2 anos atrás. A Starlink ela só surgiu com uma tecnologia nova que hoje está na moda e tem sido muito demandada pelos órgãos públicos que estão contratando isso. Mas, assim, vai haver um caladão da internet se a Starlink for tirada do ar? Não tem o menor risco disso acontecer, né? A Starlink não tem essa relevância toda ainda para ser considerada essencial dentro da infraestrutura brasileira de banda larga. Essa é boa a sua fala, Samuel. Me desculpa te interromper, mas a gente tem essa notícia, né, até que foi uma reportagem da BBC. Me preocupa, por exemplo, a região da Amazônia, né? Porque tem essa reportagem da BBC falando de 90% das cidades da Amazônia que têm satélites da Starlink, né? O quanto elas seriam afetadas, por exemplo. Com certeza haveria algum tipo de impacto, principalmente nessas regiões, porque realmente são regiões que hoje não têm uma infraestrutura de banda larga, seja por 5G, seja por fibra, né, que poderia atender, e que optaram pelo caminho da Starlink porque ela está disponível com uma excelente qualidade e isso foi feito. Claro que no momento em que você corta, né, o sinal da Starlink, essas comunidades vão ficar desassistidas e isso tem um impacto econômico indiscutivelmente. Mas a gente tem que lembrar que são 250 mil, não chega a 250 mil acessos, tá? Então, do ponto de vista da quantidade de pessoas que vão ser afetadas, é muito pequena e existem alternativas, né? O Brasil tem o satélite geoestacionário de defesa e comunicação, o SGDC, que é operado pela Telebrás, que tem uma capacidade muito menor do que a Starlink, é um serviço muito pior do que a Starlink do ponto de vista técnico, não é tão simples de ser instalado, mas como uma emergência, como um atendimento emergencial, poderia ser provido. Mas eu acho que a Anatel nunca chegou nem perto de bloquear o sinal da Starlink, de proibir a Starlink de operar no Brasil. Tá? Isso não aconteceu, o recuo aconteceu muito antes disso, seria necessário um processo longo. Então, assim, a gente não chegou nem próximo de ter isso daí. Agora, cabe a reflexão por parte das autoridades públicas, dos governos, daqueles órgãos que estão contratando a Starlink, se vale a pena você apostar todas as fichas numa empresa que hoje não tem concorrentes, né? Ou se talvez fosse interessante você buscar alternativas complementares ali, não que não se possa contratar a Starlink, mas que haja algumas outras alternativas em vista, outros provedores de satélite com tecnologias que não são tão boas, mas que poderiam atender, ou levar tecnologias de fibra no que fosse possível, ou atender com 5G, com outras formas de você fazer a conectividade.
Então, acho que falta uma reflexão sobre uma política nacional de contratação de capacidade de satélites, que isso não existe, e eu acho que é fundamental que o governo pense seriamente quando está entregando a sua conectividade num navio, numa plataforma de petróleo, numa tropa, num tribunal regional eleitoral, como tem acontecido, numa secretaria de educação, de quem que ele está contratando, se essa empresa que ele está contratando tem uma estrutura sólida no Brasil, e se não tem um maluco que ali pode entrar em conflito com o Supremo Tribunal Federal a qualquer momento, e aí criar uma situação de insegurança jurídica para todo mundo. Então, essa reflexão tem que ser feita. Tá? Então, essa primeira ponderação que eu faço, assim, a Starlink, ela é relevante, mas ela não é essencial hoje para a conectividade brasileira. Aí, indo para a sua questão com relação ao debate sobre regulação das redes sociais, regulação do ambiente da internet, você tocou num ponto fundamental. Esse debate está interditado no Brasil, ele não evoluiu como tem evoluído em outros países, como evoluiu na Europa, como tem evoluído no resto do mundo, no sentido de dar aos países algum tipo de controle sobre o que está acontecendo a partir desse ambiente digital. O Brasil, por conta de todo o tensionamento político, a polarização que a gente está vivendo, o crescimento da extrema-direita, tem tido uma dificuldade muito grande de emplacar esse debate no Congresso Nacional. Esse projeto, especialmente o 2630, que é o PL das fake news, ou o projeto da desinformação, chegou a ser pautado, foi retirado, o governo achou que ia perder, depois o presidente da Câmara, Arthur Lira, jogou isso daí para uma comissão, meio que engavetando o projeto. Existem outros projetos que tratam da regulação de internet que também não evoluem no Brasil, sempre com essa desculpa de que não é o momento certo, existe muita divergência com relação a esse tema, mas o fato é que a gente não tem nenhum instrumento legal hoje para poder fazer o controle do que está acontecendo nas redes sociais, seja no sentido de desinformação, seja no sentido de abuso de poder econômico, abuso de poder político. E aí quem está legislando sobre isso, o que também é errado, é o TSE, né, como um órgão que tem o poder de polícia e o poder de fiscalização do processo eleitoral, porque como o processo eleitoral acontece num período muito curto, né, são 2, 3 meses ali que o processo se desenvolve, não dá tempo para você cumprir todo o rito de Ministério Público, investigação da Polícia Federal, denúncia, julgamento em primeira instância, segunda instância, terceira instância. Então, assim, o TSE tem agido de maneira célere, mas em muitos casos arbitrária, né, com decisões monocráticas, o que é muito criticado também, para tentar evitar a disseminação dessa desinformação e a influência num processo eleitoral que, como eu disse, é um processo muito curto, né, e que, em alguns casos, se torna irreversível. Né? Então, a gente tem um problema. O Brasil precisa discutir um marco legal para o ambiente da internet, para a regulação da internet e para o combate à desinformação. Isso é indiscutível, só que o Congresso hoje, na situação que ele se encontra, com o perfil dos parlamentares que a gente tem, dificilmente vai conseguir encarar essa discussão de uma maneira madura e racional. Sem dúvida, Samuel. E a forma, né, como tudo é feito também, esse direito à exploração, em meio a tudo isso, várias reportagens também estão sendo feitas para mostrar como tem sido a atuação da Starlink aqui no Brasil. A própria agência pública também trouxe a informação de que empresas como a Starlink pagam R$102 mil para o Brasil para explorar satélites, e a gente está falando de, em 2022, a empresa ter pago um pouquinho mais do que esse valor que eu comentei para operar até 2033. Então, tudo isso eu acho que isso em todo o território nacional, tá? Então, é uma informação bastante relevante de como existe essa obtenção de licença, como é que vai atuar e como parece que tudo isso deixa a soberania nacional muito mais vulnerável, né? Mas, enfim, é uma longa discussão aqui. Quero agradecer aqui a sua participação em detalhes. Até uma próxima. Não, eu que agradeço a oportunidade aqui de trazer alguns esclarecimentos e ajudar um pouco com esse debate aí. Fico à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigado. Pessoal, chegando aqui ao final do Em Detalhes de hoje, eu quero lembrar para quem está assistindo esse programa ao vivo no YouTube, nessa quinta-feira, que hoje, 8 horas da noite, a gente vai ter o lançamento da nova série original do ICL, O Preço da Independência, onde Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Chico Pinheiro, Leandro Demore e Roberta Garcia vão estar juntos ao vivo para o lançamento dessa série, o marco do jornalismo independente. Então, fica o convite para você, a gente vai trazer
além do debate online gratuito, também trechos de exibição dessa série, que vai ser um documentário, né, dividido aí em uma série original do ICL, para a gente contar como é que são esses processos, né, as táticas, ameaças contra jornalistas que trabalham pela nossa democracia. Então, para você participar, você faz sua inscrição em detalhesicl.com.br, ainda dá tempo, a conversa vai ser hoje à noite. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio sempre vai ao ar às 10h30 da manhã, agora você fica com Mercado e Investimentos, depois tem Rolê ICL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Nas plataformas de áudio você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia. Obrigada, até amanhã. Olá, você já notou que quem assume a coragem e o compromisso de falar a verdade no veículo de comunicação acaba sofrendo ameaças, sendo atacado? Seja um jornalista, seja um veículo de comunicação. É sobre isso que a gente quer falar com você. Não importa quem seja, se a pessoa assume o compromisso de apontar desigualdades, privilégios, injustiças, acaba sofrendo tentativas de ser silenciado. Vamos falar sobre isso na quinta-feira, dia 5 de setembro, às 8 da noite, aqui no ICL. Eu vou receber o Eduardo Moreira, a Juliana Dalpiva e o Leandro Demore, sempre na mira dos poderosos, que não gostam que a verdade emerja, porque a verdade, como conhecimento, liberta. Como diz Frei Beto, a informação compromete.